livros, Marcos? São 10 livros contando com o que vai sair esse ano, acho que mês que vem já sai. Então são assim, oficialmente, 9 livros e uma história em quadrinhos, né? Que eu acabo contando como publicação de livro também. E isso começou há muito tempo. Nem pensava em ser professor ainda, começou na adolescência, né? Aos 14 anos. De lá pra Você cá. escreveu primeiro? Foi quando escrevi a primeira peça de teatro. Foi a peça primeiro? É assim, né? Adolescente apaixonado, né? Romântico. Eita, A primeira namoradinha que você teve jogou teu buquê de rosa no lixo na frente da escola inteira. Então. Aí lascou, né? Aí eu vou fazer o quê, né? Vou me atirar da ponte? Não. Você vai escrever poesia. Escrever poesia. Aí você vai escrever poesia, meu amigo. E aí você põe todo o teu sofrimento lá. Como eu não sei fazer música sertaneja, eu ponho se fosse hoje, Marcos? Se fosse, tá milionário. Né? O Marcos seria o rei da sofrência naquela época. Não, a sofrência era total. O que mais tinha era sofrência. É? Era fliperama e sofrência. Então, assim, comecei a escrever poesia pra namorada. Aí eu tinha um livro de poesia manual, assim, eu fui escrevendo, que ela jogou fora também. A outra pessoa, porque essa do buquê de rosa eu nem cheguei a ter nada. Agora do livro. A do livro a gente namorou um tempo e tal. E depois a gente, num término, ela jogou fora, eu perdi muita coisa. Podia ter devolvido, né? Poxa, que sacanagem, fora, né? Não quero mais isso aqui. Já jogou meu coração fora, já transformou em outra poesia. Já. Tá vendo? Vai. Já jogou meu sentimento. André, já botou no papel isso, André? Não. André, aqui, ó. Aqui o exemplo, André. Tá vendo? Não, a cantada não pode ser a tabuada do 8. Né? Tem que ser a poesia. Poesia. Não, mas... E foi muito doido, porque eu já nessa pré-adolescência e adolescência, eu começava a escrever com uma produção muito rápida, assim, eu sempre tinha coisas escritas. Só que pra mim sempre foi muito aleatório, ninguém nunca chegou e disse, cara, você poderia ser escritor, tenta seguir carreira. Quando eu vejo aluno fazendo isso hoje, eu morro de amores, eu falo, meu amigo... Vamos botar isso pra... É isso, você não precisa nem aprender o que eu tô falando, senta e escreve, na brincadeira, né? E aí eu escrevi minha primeira peça de teatro para a escola, e a escola ela não fez o teatro, não acabou cancelando, e eu fiquei muito frustrado. Muito frustrado, porque era muito legal. Era uma releitura, essa palavra é muito doida também, né? Era assim, um teatro mais shakespeariano e tal, então casava bem com o ambiente, casava com as angústias adolescentes, né? Com o amor e tudo mais, todo mundo ia gostar, eu acredito, pelo menos eu gostava. Você tem ela? Eu não tenho ela mais. Não tem mais. Por quê? Porque ficou num computador meu que pegou fogo, e a única... Só tragédia. Só tragédia. Isso. Só tinha como ser escritor, entendeu? Não tinha como jogar bola. Não tava feliz pra jogar bola. Tinha que ser escritor. E aí, só que dessa peça, eu escrevi o primeiro livro. Que foi o Amor e Morte, que foi aos 14 anos. Só que ele não tá publicado, ele nunca foi publicado. Mas aí veio o primeiro livro, que foi o Aquário de Sangue. Esse você publicou? Esse em 2010, né? Uma publicação independente. Vendeu bem, foi bem recebida, apesar de ser um livro que eu não escreveria hoje, não publicaria hoje. Não. Porque também cai na precariedade. Então tem muita coisa ali que apagaria totalmente. Não coisas assim, situações, não, mas o texto, sabe, a forma, ficou muito forçado. Mas você tava engatinhando nessa vibe aí, e isso era muito novo ainda, né, Marco? Era muito novo, porque esse Aquário de Sangue, eu escrevi ele aos 17 anos. Então, tá ali numa transição, né? E publiquei depois, já tinha 22, eu acho. Publiquei meio assim, toque de caixa, vamos lá, vai, já que eu tenho, vamos fazer e vamos publicar, vamos ver qual que é. E deu certo. Deu, funcionou, me inseriu, participei de muitas feiras com ele, participei de muitos debates, porque não é só o livro em si, né? É a escrita, é a literatura, é o desenvolver, é a crítica literária, e isso me inseriu.
Só que até então eu não me achava escritor. Nunca me considerei escritor. Não. Eu fui me considerar escritor no segundo livro, que aí já era um texto mais refinado. E já tinha um conteúdo que eu identificava como literatura, que foi escrito para isso. O gozado é que esse segundo livro, que foi o Rebeca, ele é de 2013. Eu comecei a escrever ele antes do Aquário de Sangue. Eu demorei para terminar 2 anos. Foi o livro que eu mais demorei para escrever. O Aquário de Sangue foi escrito em 6 meses. Assim, eu chegava da faculdade, escrevia, terminava, né, porque eu comecei ele aos 17. Então, em 6 meses eu terminei ele e falei, vamos publicar. E o Rebeca, ele ficou para trás, porque eu tinha muito receio do texto. É um livro meio autobiográfico, ele tem situações ali, por exemplo, a personagem principal, ela é bissexual, só que em nenhum momento isso tá discutido. Não, ele tá explícito. Ele é explícito, só que ele não está discutido. Por quê? Porque é natural. Então a forma com que está posto o texto ali é com a naturalidade total. Muita gente... século XX. Mas assim, ainda, né? Mas olha só que inusitado. Esse meu livro saiu e ele é um livro de filosofia. Porque eu escrevi ele na origem como um livro de filosofia. Depois eu transformei no romance. Então o que se discute no livro é filosofia. Por trás de todo o cenário, do alcoolismo, da personagem, do sexo, das situações do cotidiano, mas a filosofia está inserida. Aí disseram, mas você escreveu um livro sobre sexo. Quando a pessoa falou, e quando as pessoas começaram a tratar o livro como um livro sexualizado, tirou o foco da filosofia. Sim. Mesmo na ficha catalográfica está escrito filosofia. É um livro romance filosófico. Mas também teve gente que entendeu perfeitamente. O que você estava passando. Teve gente que não entendeu nada mas apoiando. Da forma que ele entendeu foi melhor do que a que eu escrevi. Porque o livro é isso, né? Claro, o livro é a liberdade de quem lê. Né? Não tem como fazer uma receita Cada de bolo. vai interpretar de uma forma. Exato. E é meu livro que até hoje ele é o mais bem recebido, ele é o mais publicado. Já teve a segunda edição, estou pensando em fazer a terceira o ano que vem, que são 10 anos. É um livro que se transformou ali na minha porta, no meu cartão de visita, sabe? Dele saíram, foram formadas bandas em outros estados por conta desse livro. Foram formados coletivos de debate de feminismo por conta desse livro. Então, assim, várias coisas nasceram disso. Audiovisual, alguns curtas-metragens, sabe? Coisas que eu nunca pensei nasceram por conta de pessoas que leram, tiveram uma visão muito mais ampliada que a minha e criaram situações belíssimas em cima desse livro Rebeca. É claro que a primeira edição também tem seus problemas ali, né? Claro. Todo o texto acaba tendo, mas a forma com que esse livro foi recebido, e até hoje para mim é muito gratificante, porque isso me inseriu. Aí a partir dele eu digo, bom, agora eu sou escritor, agora ficou sério o negócio. Agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou, agora ou eu levo a sério ou eu paro. Até hoje, às vezes eu acordo e penso, será que hoje você é escritor ainda? Né? Porque eu tenho esse receio. Como abertura, você se identificar como, para mim é muito estranho, sabe? Bom, eu sou professor, tudo bem, mas eu sou escritor antes disso. Comecei bem antes de ser professor, tem 10 anos de diferença. E eu me dizer escritor hoje, para mim é estranho ainda. Sabe? Eu não estou esperando, nossa, ele virou o mais publicado do mundo. Não é isso, porque, como você comentou, a gente estava brincando aqui no começo, hoje tem publicações no exterior. Tá bom. Tem. Tem publicação em Angola, em Portugal, nos países de língua portuguesa. Aí você fala assim, mas que, né? Uma coisa super natural, né? Mas você não leva dessa forma, Marco. Você não se preocupa muito com isso, né? Não. Eu me preocupo mais, por exemplo, com a gente estar conversando aqui, do que se esse debate está acontecendo lá em Portugal. Ou em comunidades brasileiras em outros países. Eu não me preocupo tanto com isso, porque a maneira com que eu sei, com que eu recebo isso,
ela é diferente da maneira com que alguém pode olhar e falar, nossa, ele é publicado no exterior. Tá bom, mas vamos conversar gente aqui, né? Vamos discutir isso. Vamos trazer para cá. Lá eles se viram. Né? Quais livros foram publicados no exterior? Você tem publicações em Portugal e nos países de língua portuguesa? São 2, né? Na verdade, o segundo está saindo agora, que é... O primeiro é o Da Finitude de Todas as Verdades, que foi 2021, se eu não me engano, esse livro saiu, que é um livro mais para educação mesmo, ele é uma introdução ao pensamento filosófico. Então ali ele é muito diferente dos outros livros. Quem leu Rebeca, por exemplo, e esse, vai adorar, vai sentir ali que é a mesma coisa, mesmo tendo 10 anos de diferença um do outro, quase. Mas aí quem lê o Aquário de Sangue, quem lê o Pink Silk Republic, quem lê o Conturbado, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele tem um Marco Busetto ali que está numa escrita mais educacional e filosófica e histórica. Então ali tem filosofia pura ali? Não. É uma introdução ao pensamento filosófico. O livro é escrito em forma oral. É isso aqui que está acontecendo. Por quê? Porque é para aproximar. Se eu escrever um manual de filosofia, nem eu consigo. Você lê as 3 primeiras páginas e você sabe que o resto vai ser chato pra caramba. Chato pra caramba, não tem como. E é o que a gente falou, que você bem pôs no começo. Se a gente não consegue situar o leitor também ali no que está acontecendo e trazer para a realidade dele, se no texto eu não fizer ele dar uma risada, não tem como discutir a filosofia. Esse livro foi bem recebido também. Ele está nas livrarias, está nos sites e tudo mais. É o Da Finitude de Todas as Verdades, que saiu pelo Grupo Atlântico e pela editora Chiado, em Portugal. E aqui no Brasil também. Não todos os países de língua portuguesa, mas ali Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal mesmo e algumas comunidades ali, Espanha e França. Então não são realmente todos, né? Mas já tem uma abertura ali na Europa. O novo agora, que é esse infantil, que é meu primeiro infantil também. Você vai mudar totalmente. Porque os outros livros, a base é a filosofia. Todos são. Todos. Não tem um que não seja. Até mesmo no Conturbado. Até HQ. Sério? Sério. A sociologia, a filosofia, a história ali, elas estão sempre juntas. Eu não consigo escrever fora. O novo, que é o Bia e Sua Ilha na Lua, é infantil, dificílimo de escrever. Eu imagino, porque você vai mudar totalmente o seu jeito de escrever. Totalmente. Outra forma, e é para criança. É para criança, até seus 10 anos ali e tal. É infantil mesmo. Não é um infanto juvenil que possa já existir dentro dos meus, assim. É muito difícil porque a linguagem que eu uso, que eu tenho que usar, ela tem que ser compreendida, porque tem um detalhe. Engana-se quem acha que a criança é burra. Começa por aí. Por aí. Se você acha que o teu texto é rebuscado demais para a criança entender, esquece, não escreve não. Porque você pode escrever de uma maneira caótica no texto, você pode escrever de uma maneira toda torta, toda quebrada, sem respeitar a regra, qual seja da literatura, e o aluno, a criança entender perfeitamente. Mas tem alguns vícios da minha escrita, que é uma escrita mais adulta, que eu deixei muito para trás e aprendi a ter outra linguagem, porque quem está recebendo a mensagem é uma criança. Eu imagino você se policiando ao escrever. Apaga tudo, né? É o livro assim, que você escreve inteiro e volta, volta apagando e volta numa terceira vez escrevendo de novo. É como mudar de dimensão, né? É outra coisa. Você está em outra dimensão. Outra dimensão, outra realidade. E assim, eu adoro trabalhar com criança, eu adoro desenho animado, eu tenho a mente muito infantil, assim, nesse ambiente. Eu adoro. Quando a gente perde a nossa criança, a gente perde a inocência, a gente perde tudo. E a criança é muito verdadeira, né? E ali a gente tem uma personagem que é a Bia, a personagem principal, negra, filha de mãe solteira, periférica, com uma mãe cientista,
Então você já vê a construção. Sim. Uma mãe negra, solteira, da periferia, que conseguiu virar cientista. Com uma filha única, negra, né? Sem pai, que cresce só com a mãe mesmo trabalhando, e que tem o sonho de ser astronauta. Ela não tem só o sonho de ser manicure. Não apresentaram só isso para ela. Não apresentaram para ela só a dança. Não apresentaram para ela só doméstica, ou trabalhar na indústria, ou no comércio. Sim, balconista. Ela... Não menosprezando ninguém, tá, gente? Não, mas são... Estamos falando assim dos sonhos, né, de uma criança. Exato, porque são situações, e isso, eu até tive essa discussão hoje com a editora, que me mandou uma amostra do desenho, da ilustração, e a ilustração é magnífica, é linda. Então tem a personagem principal, a Bia, com a roupa de astronauta dela, indo em direção à Lua, com o gato Tom, que é o gato dela. E eu achei magnífico o desenho. Só que eu escrevi, olha, o desenho está perfeito, pena que não é do meu livro. Aí me responderam, por quê? Eu falei, porque meu livro, a criança é negra. Por que vocês desenharam uma criança branca? Veio a branquinha. Veio a branquinha. Olhinhos verdes. Do olho verde. Do olho verde. Em um desenho de mangá, oriental. É? Eu falei que... Não estamos falando de Dinamarca, estamos no Brasil. Não estou falando da Suécia, né? Aí eu, conversando com eles, eu falei, olha, inclusive no material que eu mandei para vocês tá bem discriminado lá. A criança é negra, afrodescendente, filha de mãe solteira. Aí a pessoa que me respondeu era outra pessoa. Ela falou, olha, você me perdoa, me desculpa, porque a ilustradora que pegou o teu projeto não é a mesma que começou. Sim, tá. E ela não leu o material. Ela não leu. E ela não soube. Vou criar a Bia. Não sabia criar a Bia. Criou uma Bia padrão aqui, certo, de livros que a gente meio que já tem. Sim, claro. Aí eles estão refazendo o texto. Mas a minha ênfase foi justamente essa que você citou, Gustavo. A criança, ela não tem só o básico para viver, para sonhar. Ela tem um universo de coisas para fazer. Se a gente não apresenta, se a gente não situar a criança negra periférica com o emprego dos sonhos que ela quer, e mata a vontade dela, e mata a matemática na vida dela, e mata a história, e mata a ciência, ela vai se contentar com o quê? O futuro foi podado ali. Foi podado. E quando me surgiu a ideia de fazer esse livro, foi pensando nisso. Que público que eu quero atingir? Eu quero atingir o público que já está excluído da leitura, que é o público pobre. Sim. O livro ainda é caro, porque o salário brasileiro é defasado pra caramba. Porque você compra o livro ou compra... Ou você paga conta. Paga um saco de arroz. Você compra um saco de arroz. Livro... E livro infantil é caro. É muito mais caro, né? Então você pega livro aí um livro básico, de R$35. Só que você chega para um pobre de periferia e fala para ele comprar um livro de R$35. Ele tem 1 quilo de carne para comprar. Sim. Ele tem um saco de arroz para comprar, passar um mês ou a semana. Uhum. Quando surgiu essa proposta de fazer isso, de situar criticamente a personagem principal como afrodescendente, como filha de mãe solteira, foi justamente isso. Foi essa criança, essa sociedade olhar e falar, bom, sou eu que estou representado ali. Não é a criancinha branca de olho verde. É o povo que está ali. É minha história. Se ela consegue, na mesma realidade que eu coabito, eu também posso.